E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, avaliando aí a grande vitória do Verdão, galera. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Jogo aí pela segunda rodada aí da fase de grupo. Palmeiras é líder do grupo G, galera. Massinha aí avaliando aí a grande vitória do Verdão. Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Pois é. Bom, vamos ouvir os personagens palmeirenses da vitória de ontem contra o Cerro Porteño, o Felipe Anderson e o Abel Ferreira, que falaram. Cara, quando eu vim, eu queria vencer com o Palmeiras. Eu trabalho dia e noite para poder demonstrar isso em campo. Passamos momentos não fáceis na minha chegada, fomos eliminados de algumas competições e isso influenciou para que fluísse mais o jogo. Mas creio que nós viramos a página como equipe. E esse ano creio que vamos demonstrar muito, com muitas vitórias, demonstrar em campo o que queremos, o que o torcedor quer. Estamos dispostos a sofrer para alcançar esse topo aí da montanha. Não há milagres. Acaba por ser um desgaste tremendo físico e não só físico, sobretudo mental. Porque de jogos de 2 em 2 dias, com essas viagens todas que dissermos, tu não dormes e nós sabemos, e eu sei, a ciência diz-nos, o sono é dos elementos mais restauradores e recuperadores daquilo que é as nossas capacidades físicas, e andamos a viajar, a chegar às 4 da manhã, às 3 da manhã ao CT. Enfim, é o que é, e nós estamos aí para a luta, temos que ser resilientes. Por cada guerreiro que cai, outro se há de levantar, e vamos com tudo o que temos e com todos os recursos que nós temos. Estou sempre a dizer que o futebol não é igreja, estou sempre a dizer que o futebol é mágico pelas emoções que nos cria a todos nós, e o espetáculo é isto, é emoções, e às vezes os jogadores, como os treinadores, têm reações que nem pensam, são reações a alguma coisa que ouviram, que alguém disse. Mas o Rios é um coração top, é um miúdo que trabalha muito. Vocês viram que rapidamente ele fez as pazes, e isso não há como a gente pedir desculpa quando erra, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ele não é perfeito. E vocês viram depois também o carinho dos torcedores, e não há como, quando erramos, eu acho que a atitude mais nobre, porque não há outra forma de pedir desculpa e de procurar aprender com o que aconteceu para da próxima vir mais forte. E acho que o público e o Rios, porque eu não tinha visto na hora do golo, portanto é que começou a segunda parte, eu comecei a ver toda a gente a assobiar, e se não fosse o Castanheira a bater comigo, eu disse, não estou a perceber, estão a assobiar os nossos jogadores, não estou a entender. Ele disse, não, o Rios teve um comportamento que não devia ter tido, mas foi bom, as pazes que se fizeram, no final o público reconheceu, ele pediu desculpa, e mais uma vez nós jogamos juntos. Nós precisamos muito dos nossos torcedores, nós precisamos muito da vibração dos nossos torcedores. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira falando da questão do Richard Rios. Ele fez o gol da vitória do Palmeiras, mandou a torcida se calar, a torcida vaiou. Ao final do jogo ele foi lá, pediu desculpas para a torcida, jogou a camisa para a torcida, parece que tá tudo bem, mas é uma questão desse jogo, né? E até daqui a pouco a gente vai colocar o próprio Richard Rios falando. Ele pede meio desculpas, pelo momento e tal. Ele fez o gol da vitória, gente. De novo, né? De novo ele fez o gol da vitória do Palmeiras lá. Ele nem comemorou o gol e criticou a torcida. Depois ele pegou a noite para falar, é o seguinte, esse jogo é meu, eu vou fazer o gol, eu vou mandar calar a boca, eu vou pedir desculpa, eu vou dar entrevista. Ele falou, a noite é minha. Ele fez tudo que... Bom, Márcio, o cara fez o gol da vitória. Eu acho que esse chega para você, que andou criticando. Eu critico... Como que você chamou mesmo? Borbolete? Borbolete. E ele jogou bem, fez um gol. Borboleticou bem ontem. O jogo ontem foi puro suco de Palmeiras. Aquelas óperas que você assiste no teatro, né? Onde a ópera ela te leva ao entendimento só no final do que está acontecendo. Então tem drama, tem morte, tem envenenamento, tem um monte de coisa durante a ópera.
E foi o que a gente viu em campo ontem, inclusive a providência divina. San Gennaro, Nicolinha Ratchop, né, Milton Peruzzi, né, nosso querido Palmeiras, 1, 2, 3, 4... Roberto Avalone. Eles, de alguma forma, estavam próximos ao Abel, porque quando o Veiga se machuca, ele põe o time para jogar, só está esperando o Paulinho. É Felipe Anderson na direita, Estevão por dentro, 2 caras na frente, Paulinho e Vitor Roque, a linha de 3 atrás e acabou a história. Como os Abel diziam, o Deus escala, né? Abel Ferreira, querido, você sabe, eu tenho respeito por você e tá na cara, tá na sua cara, né? O que você precisa fazer com esse time. Aí depois você vai ver onde põe o Maurício, quando o Veiga voltar, parece grave a contusão dele, ombro, talvez, exame, né? Se precisar fazer cirurgia, vai voltar ali para em cima do Mundial. Difícil. Como foi o ombro do Maurício. Então, a providência divina está mostrando a você o caminho, certo? O time o Everton, 3 zagueiros ou o Marcos Rocha na direita, Piquerez do lado esquerdo, no meio... eu prefiro o Aníbal e Rios, que melhorou, tem o Evangelista para você escolher, e Estevão, certo? Na frente Paulinho e Vitor Roque, quando o Paulinho puder jogar. E Felipe Felipe Anderson na direita, ou Felipe de ala, com 3 zagueiros, certo? Ele jogou bem ontem, foi a melhor partida dele no futebol, no Palmeiras. A partir do momento que ele entra, as coisas começam a clarear, a se encaixar, a melhorar. O Palmeiras começou muito mal, foram 18 minutos sangrentos de futebol muito ruim, mas depois o time foi achando os espaços, foi conseguindo fazer associações, já fez uma pela esquerda, levou perigo, depois fez 2 com o Rios pela direita, levou perigo, e na 4ª associação que aconteceu, o passe do Murilo, que voltou a jogar bem também, sai o gol, 1-0. E você percebe como o Vitor Roque passa a ser alimentado, entendeu? Ele passa a receber passe. O gol do Vitor Roque, que foi anulado, sabe-se lá por quê? Porque vocês viram a linha do VAR lá, tá na cara que o Vitor Roque tá. Se não tá atrás, tá na mesma linha. Mas eu não vou discutir isso, deixa pra... Uma mensagem de um dos maiores arquitetos do Brasil, Sandro Lepori, que me mandou sobre esse lance aí. Falando, mas é o pé do cara, não dá para ver direito, essa regra do impedimento deveria ser mudada. Tem uma questão da câmera do Allianz Parque na linha do VAR, né? Também. Eterna, né? Tem uma... Não é que tem uma aura, mas tem algumas imprecisões que você sempre fica na dúvida. Nos 2 gols, onde ela fica. A minha impressão é que legal. A TV que transmite o jogo tem que resolver isso. A CBF tem que resolver isso. No caso também é Comebol, né, ontem. Enfim. Bom, mas o que importa é a jogada. O Felipe Anderson dá o passe pro Vitor Roque fazer o facão. Por quê? Porque ele joga pela direita com o pé direito. O Estevão não consegue, ele joga pela direita com o pé esquerdo. O Estevão toda hora driblar 1, 2, 3, 4. Menino, solta a bola. Solta, driblou o primeiro, driblou o segundo, solta, sabe? Precisa soltar um pouco mais a bola. A sua característica de jogo é para jogar meio perto do centroavante, sabe? Para ter aquele sprint final, para você... Ele vai ser derrubado em alguma hora, se ele estiver dentro da área vai ser pênalti, vocês vão chiar pra caramba. É até matemática. Vai levar a bola dentro do gol. Se você driblar 2 é porque tem 2 livres do seu time, até meio matemático. E aconteceu algumas vezes no jogo ontem, né? Então, o jogo não ficou vivo, o Palmeiras teve o controle... com 1-0. O Everton não fez absolutamente nada no jogo. Agora, o que o Cerro percebeu? Das 11 finalizações, ou 12, 7 foram de fora da área. Porque o Palmeiras segue com essa dificuldade de avançar um pouco a marcação na frente da área. Então, as finalizações foram de fora. E depois foram 3 chances de gol. Gol impedido e estava. No final, que poderia ter dado um placar um pouco mais... tranquilo e elástico para o time. Há sinais, novamente, de melhora, tá? Há sinais claros de melhora. E deu para ficar otimista com o que eu vi ontem de Palmeiras e Cerro. É um jogo de Libertadores, Libertadores se respeita. O Palmeiras tem 2 derrotas na fase de grupos da Libertadores.
há muito tempo, é um time muito consistente, é um time que já está com 6 pontos, que tem 7 pontos, tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, que está vivendo, como todos, uma maratona danada, perdendo o jogador, mas agora ele tem opção. O Maurício está voltando, estava no banco ontem. Então a tendência é que as coisas se encaixem. Esse trio que vocês viram aí, entendam que, pô, o Estevão mais solto por dentro, ele vai dar. Ele jogou pela direita, ele jogou pela esquerda, ele veio por dentro. E o Felipe Anderson resolve o problema do lado direito. Você pode jogar com 3 zagueiros e ele de ala, você resolve o problema do lado direito. Ou você pode pôr o Marcos Rocha para fazer a saída com 3 e põe o Felipe cuidando do lado direito, que ele foi muito bem, certo? Então, do ponto de vista tático e técnico, era o que eu tinha para falar. 32 mil ingressos colocados à venda, 24.500 só pagantes. Tava caro também, né? Mas, pô... 110 pau o ticket médio. É R$400 muito alto reais o ingresso, médio, cara. 110 pau. Teve gente que é avante, tem um monte de desconto e não pôde ir. Porque tava caro. É claro, entendeu? O estádio Então, foi construído em 2014. Pior público em Libertadores do estádio, cara. Isso tem que ter alguma reflexão. não é cara. possível. Cara. Não é O setor possível. norte inteiro bom, também tava Não, beleza, mas o pessoal que fica no norte ficou na central. É, você vem pra Do dentro, ponto de né? vista de aperto, de torcida, funciona até melhor. Entendeu? Porque se fica mais perto do campo, né? Os torcedores ficam mais perto do campo. Então, não é possível que o Palmeiras não consiga, não seja sensível a isso. Sábado é 150 mais caro, então se você pagar meia entrada, você vai pagar 75. Quem é sócio avante, tem gente que vai pagar nada, né? Porque o valor é mais baixo. Você vai pagar, se você tem 35% de desconto no ingresso de R$70, você vai pagar, sei lá, 20 conto, não sei. Faz a conta aí, eu sou péssimo de conta. Então, sábado em Barueri é outra história. Vamos ver se a torcida do Palmeiras vai até lá. Precisa que o Palmeiras faça um movimento também para que o torcedor vá até lá. O Palmeiras tem patrocínio de uma marca de ônibus, né, que transporta. Cara, coloca os ônibus lá para o Avante. O cara sai do palestra, vai até lá, acabou o jogo, entra no ônibus e volta. Já tem o ônibus do metrô até o estádio. Então, de alguma forma, o Palmeiras está se mexendo, certo? Ponto. Sobre tática e técnica, me parece que está tudo aí. O Alan entrou muito bem, mas muito bem mesmo no lugar do Facundo. Facundo faz um bom jogo. Esse menino é um touro, cara. Ele não para. Ele joga o tempo todo. Eu gosto dele, né? Então, tá posto aí. Tá com um cara que vai arrumar, que vai ajeitar, que vai acertar o time para esse mês de abril que segue em curso. Isso, tática e tecnicamente, se você quiser, a gente entra na questão do Rios. Vamos colocar ele falando, porque depois além de ter ido lá na torcida, entregado uma camisa e tudo mais, ele pediu desculpas depois nas redes sociais. Vamos ouvir. Pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar os que estavam aqui o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então, obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, e não só por mim, sim por minha família. Então, e estou aqui para assumir meu erro e agradecer à torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade. Sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então, agradeço pelo carinho e falando com você, torcedor, obrigado. E desculpa mais uma vez, e eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador, nem de pessoa. Obrigado pelo apoio.
Arnaldo e Vessone, um desavisado que descesse hoje para o planeta Terra, não soubesse de nada, tal, falou: esse cara aí perdeu o pênalti da classificação, perdeu o pênalti decisivo, fez alguma coisa muito ruim. Não, na verdade o cara fez o gol da vitória do time. De novo. De novo, e teve que pedir desculpas, Arnaldo. Na verdade, vamos lá. Eu acho que com o personagem, eu estava até brincando que o Mancini tem... O G4 é especialista nisso, o Mancini mais ainda, tem... antecipado algumas coisas, né? Eu acho que o que aconteceu com o Rios nada mais é do que acontece com muitos jogadores que ficam marcados por falhas em jogos grandes contra rivais. Isso acontece na história do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e tudo mais. E o Richard Rios, se você apagar os jogos contra o Corinthians esse ano, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Embora, sim, tenha todo um contexto que todos esses outros que são convocados para suas seleções também têm. O Mancini fica falando de efeito Rames, né? O cara vai lá, que é o companheiro dele na seleção da Colômbia. Não é só o Richard Rios, pode ser o Bobadilla, pode ser o Martínez do Corinthians, pode ser... O envolvimento deles com as seleções deles é muito grande, né? O Romero com a seleção paraguaia, enfim. Agora, ele é um jogador raro, por isso que ele tem até possível interesse europeu nele, porque ele é um jogador que tem força técnica e vitalidade, e além de tudo, ele consegue enxergar bem o jogo. Então ele é um volante raro, que o Abel descobriu no Guarani Palmeiras, no Brinco de Ouro, quando ele jogava no Guarani. E um volante faz gol. Volante que faz gol vale muito. O Mancini fica reclamando dos volantes da seleção brasileira, por exemplo, né? Que sim, não entra na área. Entra na área e não faz. Ele faz gol. E ele é bom no jogo aéreo. Então, o cara tem. Então ele fez o gol de cabeça no Peru, fez o gol entrando na área como um atacante ontem. Para ele passar por isso, eu até tenho curiosidade, porque a próxima partida, coincidentemente, é o Corinthians, né? É em Barueri e tudo mais. E aí, a decisão da participação dele, eu acho que tem tudo a ver com a participação dele, ainda mais depois da noite toda que ele viveu, como disse o Bessone, dele, no jogo de sábado, passar uma borracha, chamar o jogo para ele, jogar ligado os 100 minutos e tirar aquela pecha de quem entregou a final para o adversário, né, que é mais ou menos o que ficou, né? E não foi só a falha no jogo final, foram sendo as falhas nos jogos com o Corinthians, né? 3 jogos com o Corinthians com falhas. No último a gente nem percebeu tanto, porque acabou acontecendo... o Yuri Alberto perdeu o gol cara a cara com o Everton, mas ele seria também... Seria o 4º jogo seguido. Ele já estava na reserva, também depois da data FIFA, enfim. Mas ele é um jogador muito bom. Aí, eu acho que vou ligar uma coisa a outra. O que o Mancini falou sobre a questão do Palmeiras como instituição se preocupar com o seu povo, com o seu público, seja no Allianz Parque ou seja em Barueri principalmente. Não é, eu estava até vendo o nosso companheiro lá do UOL, Danilo Lavieri, hoje, não é o primeiro jogador do Palmeiras que tem esse tipo de questão com a torcida do Palmeiras, né? Ele citou lá o Luiz Adriano, ele citou o Gabriel Menino, ele citou o Zé Rafael, e aí ele citou por último o Breno Lopes, que para mim é o mais emblemático deles. Talvez tenha sido o menos talentoso, não fez tio, fez um gesto obsceno, fez o outro dedo. Teve que dar satisfação na quadra da Mancha e foi decisivo para a conquista do brasileiro, meses depois formando a dupla com o Hendrick. E aí a relação do torcedor do Palmeiras com alguns jogadores, ela também depende da frequência do torcedor do Palmeiras e da mistura do torcedor do Palmeiras nos jogos em que o Palmeiras joga. Senão nós vamos voltar até a turma do amendoim, que era lá atrás, quando a gente brincava com a torcida do Palmeiras antes mesmo da construção do Allianz Parque. E eu acho que ele evidentemente agiu errado. Eu acho que talvez depois da comemoração ou falta de comemoração no Peru, o Abel pudesse, o próximo jogo é em casa. É uma outra circunstância. No Peru, beleza, não vou comemorar o gol.
Foi assim, né? Não vou comemorar o gol, mas ele não está com o público em volta. Acho que talvez tenha faltado uma orientação, mas é do instinto. E como ele fala, acho que o vídeo dele é sincero. Foi uma espécie de desabafo. Eu estou jogando, fiz o gol lá, o estádio está cheio, 1-0 para nós. Então isso pode acontecer, esses escapes. E identifico que a torcida do Palmeiras precisa ter uma compreensão desses deslizes para que o jogador volte a jogar. O Breno não conseguiu voltar a jogar, o Luiz Adriano não. O Zé Rafael nunca tinha ouvido aquilo, até achou estranho. O Gabriel Menino não conseguiu mais, porque ele jogava bem. O Gabriel Menino é um bom exemplo, porque é da mesma posição e tem as mesmas virtudes, talvez. Mas é um jogador que não conseguiu manter um nível de concentração e de atuação condizente com o nível técnico que ele tem. Então, no frigir os ovos, acho que é um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele é diferente do Lucas Evangelista, que é canhoto, joga no outro lado do campo e tem um jogo menos vertical e mais de toque curto. Ele faz mais gols que o Lucas Evangelista, então ele vai ser importante. Não precisa ser titular em todos os jogos, mas hoje ele é fundamental na construção que o elenco do Palmeiras submeteu. Então eu acho, alerta de chuva aí, cuidado, hein, Tirone? Chegou aqui mesmo. São Paulo está com alerta de chuva. Então eu acho que o que aconteceu ontem com o Richard Rios, quando acaba o jogo, é 1-0 o gol dele, talvez tenha sido o sinal para a trégua, mas tem essa segunda prova, que é o jogo justamente contra o Corinthians no sábado, lá em Barueri. Massa, estancada a sangria? Né? Isso sim. Tchau. Isso sim, acho que já foi, agora já foi até sábado, né? Acho que o Arnaldo passou num ponto, o que poderia ser ruim jogar com o Corinthians agora pode ser bom, depende, o time parece que está achando alguma forma, lembrando que o Palmeiras negociou 9 jogadores e contratou 7 nesta janela, certo? Tem jogador que não jogou ainda, é importante a gente sempre fazer essa lembrança. Em se tratando de Palmeiras, vocês não nasceram em 2023, né? Vocês nasceram já faz um tempinho. Eu vi Jorginho Putinati ser defenestrado. Ele foi expulso do Palmeiras e foi jogar no Corinthians. Eu vi o Cléo, lembra? Que veio do Internacional, que na época o Nicolinha falava assim, o novo Farcão, entendeu? Não deu nada, foi brutalmente pressionado. O Wagner Love perseguido dentro do banco. Né? Não no banco de reserva, da caixa, caixa do banco. O Vessa tem um banco dinheiro dele, onde ele saca o dinheiro, é lá. Bom, aí posso citar outros clubes, né? O Rivelino não aguentou. Wilson no Corinthians, enfim. Kaká, se foi chamado de pipoca no São Paulo. Sim, tem vários exemplos. Mas, o que hoje tem que estar diferente? O Vessa falou, tocou no ponto. É a rede social. Por quê? Isso acontece com a gente. O nosso contato hoje, eu quando comecei na Rádio Piratininga em Guaratinguetá, eu recebia carta. Eu também, no lance, eu cheguei a receber carta. Carta, entendeu? Hoje, a relação é muito mais direta. É muito mais para o bem e para o mal, né? Para o elogio, para a sugestão e para a pancadaria. Muitos jogadores também têm que ter a consciência que eles utilizam rede social para ganhar dinheiro, para fazer marcas, para... né? Então, é óbvio que o que está se passando com o Rios não é de agora. Vem de entrega direto contra o Corinthians, que é o rival, pô. Entendeu? E os caras vão para cima dele na rede social. Né? Discutir se isso está certo ou se é errado, se é violento demais, podemos e acho que é violento demais. É com a gente também. Né? A gente precisa saber lidar com isso. Agora, isso não pode ir para o campo. E ele errou. Ele entendeu o que aconteceu, pediu desculpas, né? E acho que se encerra esse episódio, que não será novo, tá? Não só para ele, mas para qualquer outro time e clube de futebol no Brasil. Esta relação de amor e ódio das redes sociais acabam interferindo muito no dia a dia do jogo. Por isso, no dia a dia do jogador e na cabeça dele também. Por isso que ser treinador hoje é muito mais complicado do que já foi um dia. No tempo em que o cara era cobrado lá no bar da Torre
entendeu? Para tomar uma cerveja lá, sentava os caras lá no Parque São Jorge, toma uma cerveja, reclama, não sei o que, era outra relação. Hoje é direta, é violenta, né? No aspecto verborrágico e às vezes até com ameaças, né? Nós vimos com o Cássio, né? Pô, tem milhares de exemplos e no Palmeiras não é novidade, entendeu? Não é novidade na história do clube, é que acontecia menos, agora está acontecendo mais por causa das redes sociais, porque o jogador acaba carregando aquela comunicação muito violenta para dentro do campo, fica chateado, fica mal, não fica com a cabeça boa, e acho que aí o Abel comeu bola perfeitamente, como bem disse o Arnaldo. Tinha que ter orientado o Rio depois daquela não comemoração. Dá para entender que também o cara não pode perceber tudo, né? Então ele tem 4 auxiliares que tem que ter essa relação também de olhar para a torcida. O Palmeiras me parece um clube muito ensimesmado, fechado em si mesmo. Ali no Peru ele deu indício um sinal que ele podia fazer alguma coisa pior. Exato. Depois. Deu ali. Deu. A entrevista do Barros, ela mostra isso. Quando ele fala, estamos fazendo a reformulação, ninguém pode nos dizer que não sabemos como fazer. Certo? Então, cara, pode sim, podemos dizer como fazer e sugerir. Sabe? Porque senão você fica num lugar fechado, numa masmorra, né? E acha que tudo que você faz está certo e está todo mundo errado. Se você não abrir espaço para essa reflexão, assim como o entorno do Allianz Parque, assim como o preço do ingresso, assim como todas as questões que envolvem o clube, né? Você vai ficar fechadinho ali. Deu certo, ganhou, você tem aplauso. Perdeu, você tem abandono. É isso que mais me incomoda e me irrita. E assim, me deixa, vamos dizer assim, inconformado. Porque se você tem 32 mil lugares no campo e sobram 8, é porque você é incompetente. Certo? Se você está satisfeito com a renda, 2 milhões e 600, quase 2 milhões e 700, e o Palmeiras vai ficar aí com limpo no bolso 1 milhão e dá um pouquinho mais de meio, né? Quase 60%. Os 60% e quase. 40% de desconto. Normalmente é isso. Porque desconta o Avante, desconta o pessoal da Labitor, que tem o passaporte. Então, normalmente o Palmeiras diz que é mais ou menos 700 pau para abrir o estádio. É isso. Para pagar lá ambulância, bilheteria, catraco, orientador, aquelas coisas todas que aparecem no bordeiro. Isso. E aí tem o desconto de quem já não pagou por aquele ingresso, né? E ontem teve problema com a biometria facial, teve gente que não conseguiu entrar direito no estádio. Então, não dá para ficar fechado na masmorra, em si mesmado, olhando para si próprio, achando que vai andar de qualquer jeito, né? Porque o clube está vivendo o maior período da sua história. O maior período da sua história, em termos dos últimos 11 anos. Não tem discussão. Ninguém pode discutir comigo. Pega a história do Palmeiras e veja. Agora, isso não impede do clube olhar para essas questões, né? Então, está tudo posto aí. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!